Atenção, um carro incendiado e medo de que algo possa acontecer ainda. O homem chega com o rosto descoberto, determinado a destruir o carro estacionado. Tudo foi premeditado. Acompanhe. Um criminoso que não se preocupa em esconder o rosto. Ele parecia saber o que fazia. Foi muito certeiro o que ele fez. Ele chegou, tacou gasolina e saiu fora. Quebrar um vidro pode acontecer, baterem no carro pode acontecer, mas tacarem fogo é uma coisa muito específica. Um ataque premeditado. Tudo foi muito bem arquitetado antes. É uma pessoa que pegou o galão, colocou em cima do carro, ateou fogo num bastão e saiu correndo depois. Parecia que sabia o que estava fazendo e de quem era o carro. Um crime de ódio, ameaças, dívidas, herança, inveja, algum ex vingativo da namorada. Eu nunca briguei com ninguém, nunca discuti. Não tem quem possa fazer isso. Como conviver com esse possível recado enviado por alguém que parece não ter nada a perder? Câmeras de segurança registraram toda a ação. Pouco depois das 11 horas da noite, um homem bem vestido e que não aparenta nervosismo, apenas pressa, atravessa a rua em direção ao carro que quer destruir. Coloca o galão de gasolina no teto do veículo para despejar o líquido inflamável. Com um pedaço de madeira umedecido, acende como um fósforo. E o incendiário misterioso foge correndo na direção que veio. O fogo se alastra rapidamente. O dono do carro, um jovem vendedor de 22 anos, dormia na casa da namorada neste prédio, na região sul de São Paulo, no bairro do Jabaquara, quando foi acordado pela sogra, que disse ter visto pela janela um carro estacionado aqui em frente em chamas e que parecia ser o dele. Quando desceu, as chamas já haviam sido extintas pelos moradores e ele passou a se perguntar quem teria feito isso e por quê. A gente vê aqui no local ainda a calçada carbonizada, as peças do carro que foi incendiado e o que parece ser o galão de combustível usado no crime. Te pareceu um crime de ódio quando você assistiu as imagens? Com certeza, ele foi nítido no carro e só tacou fogo. Jogou a gasolina lá e jogou um molotov, eu acho, alguma coisa assim, só tacou fogo e saiu correndo. Você identificou aquele homem das imagens? Não faço ideia de quem seja, nunca nem vi. Passou para os conhecidos, alguém identificou alguma característica parecida com um conhecido? Não, ninguém próximo soube me falar quem é ou já viu em algum lugar. Nenhuma ameaça prévia foi feita. Sou uma pessoa muito tranquila, trabalho. Antigamente estudava, acabei os estudos agora e não tem quem possa fazer isso. Não teve nem briga no trânsito, briga assim com pessoas que você nem considera, não conhece? Não, acabei de pegar o carro. Se falar, não deu nem tempo de eu desfrutar do carro ainda. Você tem dívidas com alguém? Não, graças a Deus não. Graças a Deus trabalho bastante e isso eu posso falar que não. O veículo havia sido comprado há menos de um mês. A mãe dele faleceu há 3 anos. Seria algum desacordo em relação à herança? Eu acabei de perder minha mãe, mas creio que não seja isso, porque todo mundo que estava envolvido já foi resolvido e está tudo certo. E quem poderia ser não é, porque, enfim, não tem quem seja, não passa ninguém na minha cabeça. A namorada tinha uma medida protetiva contra um ex-companheiro. Mas a vítima não acredita haver ligação com o que aconteceu. Sempre quando acaba, pode ser que termine mal, né? Mas que eu saiba, não teria motivo para fazer isso, porque eu sou sempre bem tranquilo. Mas, de repente, a vontade de fazer mal a ela de tabela? Ah, possa ser, mas também não posso, como eu te falei, também não posso ficar acusando, né? A linha de investigação será a seguinte: já que nas imagens do momento do ataque o rosto do criminoso não aparece com nitidez, o trajeto dele até aqui será apurado. Sabe-se que ele veio ali da Avenida dos Bandeirantes, atravessou esta praça em que estamos para atravessar a rua e cometer o que cometeu. Será que ele estacionou ali para baixo e através da placa do carro dele as autoridades do caso podem chegar a essa autoria? E as câmeras dos postos de combustíveis da região? Será que flagraram o momento em que ele comprava a gasolina? É o caminho a se chegar no suspeito, né? Averiguar um posto próximo da região e acompanhar os passos até o local que estava estacionado o carro.
Ele tinha acabado de comprar o carro, tinha seguro? Como é que fica a questão financeira? Conseguiu apagar as chamas a tempo de salvar a lataria? Ele comprou o carro tem mais ou menos um mês, tinha seguro, mas pelo preço da franquia não vai compensar acionar o seguro. Ele vai ter que pagar o conserto do próprio bolso. Enquanto o caso é investigado, o jovem vendedor lida com o medo todas as vezes que sai de casa. Saio de casa, olho três vezes na rua, saio correndo, já fecho o portão correndo. É coisa que não deveria acontecer. Por mais que as ruas sejam perigosas, eu não precisava ficar olhando 15 vezes para ver se está vendo alguém com um rosto parecido com o dele. Porque o rosto dele, querendo ou não, está na mente. Toda pessoa que eu vejo mais ou menos parecido, fico encarando, fico vendo e não é normal um negócio desse. A maior preocupação é de que, ao cometer o ataque, o incendiário misterioso tenha passado um recado do que é capaz de fazer. Foi muito certeiro o que ele fez. Ele chegou, tacou gasolina e saiu fora. Não tem, ficou olhando o carro, ficou medindo, não. Ele chegou e saiu fora. Muito grave, né? Uma ameaça grave. Você tem medo de que essa pessoa volte para fazer algo pior? Sim, com certeza.